Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Luciano, então... bem legal. Você falou que o Sartre tratou de 3 liberdades, do Estado, do indivíduo, e a terceira não ficou muito clara para mim. E você falou também, Luciano, que... A terceira é a contra a violência. Contra a violência, então tá. O Estado, o indivíduo e contra a violência. Agora, essa questão que você colocou, que o Sartre não se converteu ao marxismo, deixa mais claro em que sentido você considera que ele não se converteu ao marxismo se uma boa parte das ideias dele se alinham com Marx, não é isso? Deixa isso mais claro para mim. Voltando lá... Não, mas antes eu ainda quero falar sobre a violência, porque isso é um tema importante. Tá. A contra-violência é a violência revolucionária, no sentido de que se não se trata desse mero... Desse efeito colateral, digamos assim, do sistema, de algumas pessoas que assaltam e etc., quando a violência é revolucionária, ela não é violência, ela é uma resposta à violência estatal. Então, a revolução é pensada por Sartre como contra-violência. É a contra-violência do movimento do sem terra contra aqueles que negam a eles a possibilidade de existir, ao não permitir que se faça uma reforma agrária ou que terras que são devolutas ou terras que estão improdutivas sejam dadas ou cedidas para que eles trabalhem e produzam sua existência. Então, essa é uma ação de contra-violência que é completamente diferente do banditismo, são coisas diferentes, e que é diferente da violência que é instituída e que uma parcela sofre isso, e cada vez que isso acontecer, essa parcela tem o direito de reclamar, né, a sua liberdade, ou seja, reclamar seus direitos, iguais aos demais, inclusive iguais aos dos proprietários. Mas falando da divergência de Sartre com o marxismo, é uma divergência de base. Se se trata de socialismo com liberdade, já há uma divergência fundamental. Porque, no caso, Sartre está afirmando a liberdade humana em contraposição à dialética da história. Sartre está dizendo que, ao invés de uma espécie de jogo em que você tem uma afirmação, uma negação dessa afirmação, que já é carregada nessa afirmação, e a conclusão disso, ou seja, dito de maneira mais direta, tese, antítese e síntese, você tem, na verdade, um elemento que trabalha nesse movimento histórico que não estava sendo considerado, que é a liberdade individual. A liberdade individual é o sêmen, é a semente do que seria a liberdade humana. A liberdade humana é esse socialismo com liberdade que Sartre imaginou, né? Que é algo de autogestão, que envolve acordos, que envolve muito respeito. Na verdade, é anarquista, mas no sentido muito teórico do termo, porque o anarquismo ele exige muitas leis, né? Muitas leis, mas e que sejam respeitadas efetivamente, não leis como as nossas que você deve andar 80 km na pista, mas você anda se tiver um radar que vai te multar, senão ninguém anda. Isso é um fato, sem hipocrisia, me parece que todas as pessoas fazem isso. Mas considerando assim, de maneira fundamental, enquanto o marxismo propunha que a revolução aconteceria de qualquer modo em todo país que se desenvolvesse o capitalismo até um extremo, isso não aconteceu. O capitalismo passou por uma série de mutações e permanece. Ele não levou ainda àquela separação social de tal modo abissal que exigiria uma revolução. Então, nesse sentido, Sartre ele propõe um reparo à teoria marxista. Isso significa que nós partimos de uma série de princípios que são de acordo. Sartre está de acordo que a melhor maneira para evitar o conflito é a socialização, mas uma socialização em que esteja permitida ao indivíduo, é mais ou menos essas palavras do Sartre, ter mais que um par de sapatos. Ou seja, não se trata absolutamente de reduzir todos a uma pobreza, a uma espécie de miséria, mas criar uma maneira em que alguns não sejam donos da metade do país ou de extensões do tamanho de estados, às vezes de países pequenos da Europa, enquanto que outros vivem numa lona à beira da estrada. É aí que está o problema. E essa violência é a tal da violência de fato. Essa é a violência. Nós temos tanta riqueza e pessoas que não têm nenhum acesso a nada. E pouco importa que alguma coisa do passado justifique isso. Isso está aqui agora e pode ser resolvido, Sartre propõe. Como? Um acordo de liberdades para que isso seja... E esse acordo de liberdade sempre vai bater nos mesmos oponentes ou inimigos que o marxismo tinha, que são os grandes proprietários.
E eles acabam sendo o alvo toda vez que você fala em garantir direitos, ou garantir liberdade, ou garantir o mínimo para a existência. Porque, efetivamente, ou fenomenologicamente, ou seja, como queiram considerar, o que nós temos no mundo é isso. O que a gente vê são pessoas dentro de carros que custam uma casa, que são vigiados por pessoas que estão na rua e não têm casa, e que eles querem expulsar da rua, que são lugares públicos, que podem ser ocupados por carro, né, mas não podem ser ocupados por moradores de rua. Esses absurdos, né, que Luciano, a gente chama bastante atenção. Talvez a pergunta que eu vou fazer agora extrapole o teu recorte de pesquisa, mas não tem problema nenhum. Basta você falar que extrapola, o que você viu, mas eu tenho certeza que você deve ter uma opinião a respeito. A partir de Sartre, o marxismo se renovou enquanto proposta efetiva de atuação nos estados? Bom, a gente tem que falar em alguns ambientes, né? Porque marxismo é um termo que engloba um grupo enorme, não só de teóricos, como de práticas. Uhum. Né? Então, você vai ter vários partidos que, de certo modo, atuam, né? E eles vão defender, e o próprio nome deles já indica qual a tendência, então eles vão defender uma ação como aquela que foi feita pelo Partido Comunista Russo na Rússia e constituir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, outros vão defender uma posição ainda mais radical do que essa, né? E aí isso vai mudando em gradações, e cada uma pode ser nomeada e etc. Bom, e por isso que eu estou fazendo esse preâmbulo, né, antes de responder, apenas para que a minha opinião não seja pensada em outro ambiente que não esse teórico. Porque quando isso passa para a prática política, efetivamente, aí a coisa se amplia ainda mais, porque eles têm a experiência e eles têm como resultado aquilo que funcionou ou não nesse jogo democrático, quando admitem, né, pessoas que são de esquerda, e de esquerda mais socialistas ou mesmo marxistas. Agora, o que a gente teria como consequência desse debate todo de Sartre como socialismo, como liberdade? As políticas europeias, elas foram isso. Elas foram democracias que mantiveram as grandes fortunas, mas taxaram grandes fortunas. E com isso, e a exploração de outros povos, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? A França explorando a Argélia, a Itália explorando países da África, então, mas com essa ajuda, mas o que eles fizeram para se proteger daquela ameaça, digamos assim, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é exatamente um socialismo com liberdade. A gente pode dar outro nome para isso e tentar justificar isso numa vertente mais capitalista, e, de fato, dá para justificar, porque o capitalismo, ele, em alguns aspectos, converge com o socialismo, sem dúvida alguma. Não dá para você ter capitalismo se você tem um monte de pessoas na rua. Quem vai consumir os produtos? E sem consumo dos produtos e pagar esses produtos, como é que você vai movimentar e girar a roda? Então, é idiota do ponto de vista capitalista também. Mas, do ponto de vista socialista, tudo aquilo que era proposta socialista foi incorporado pela Europa. As pessoas passaram a ter acesso a uma educação e uma saúde com muito mais qualidade, as pessoas passaram a ter acesso à moradia, que era uma coisa que era postergada, e eles fizeram efetivamente isso. Então, a social-democracia, ela acabou sendo uma espécie de socialismo com liberdade, não tão radical e tão efetivo como Sartre tinha pensado, de chegar ao ponto da autogestão, mas até elementos disso a gente encontra em algumas práticas de esquerda, como, por exemplo, você ouvir as pessoas da cidade ao invés de deixar para o superprefeito decidir o que deve ser feito em cada lugar, e etc. Então, que são aquelas prefeituras que são localizadas e ali as pessoas decidem o que é mais importante ser feito por ordem, né, de prioridade, e isso poderia ser muito mais efetivo com a utilização do acesso à internet, por exemplo, que a gente falou antes, e não é feito. Mas, enfim, nesse sentido, eu acho que a gente não tem descrito pela esquerda como teoria, mas a prática de esquerda no Brasil também se aproxima bastante, né, do que seria uma social-democracia, e em sendo uma social-democracia, a gente tem um lampejo do que Sartre teria pensado como socialismo e liberdade, que você socializa, de certo modo, os recursos públicos, fazendo com que os mais fracos, os menos favorecidos e tal, tenham um mínimo de condições. Isso é um caminho. Sartre propõe algo um pouco isso, mas um pouco mais radical do que isso, não
Ok. Fraco como foi feito no Brasil e nem tão breve como foi na Europa. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.